Estamos na página 30 do livro do Paulo Amarante, Saúde Mental e Atenção Psicossocial, e começamos a falar a respeito do conceito de alienação mental, né? Que é uma ideia que o Pinel traz a respeito das pessoas que sofrem ou que são ditas loucas, né? No sentido mais comum do termo, alienado é alguém de fora, estrangeiro, alienígena. A origem da palavra alienado e alienígena, a origem etimológica é a mesma. Poderia significar estar fora da realidade, fora de si, sem o controle de suas próprias vontades e desejos, fora do mundo, de outro mundo, no mundo da lua. Aqui a ideia conceitual do termo alienado. É comum a gente ouvir esse termo para falar a respeito de pessoas que são alienadas políticas, por exemplo, né? É um termo que se torna às vezes até pejorativo. E era um termo técnico que era usado, né? Um termo conceitual para lidar com a pessoa que sofria de algum tipo de sofrimento psíquico, né? Alienado, de alienare e alienatio, significa também tornar-se outro. Um outro da razão, um outro do humano, um estranho irracional. Na medida em que alguém nessa condição de alteridade poderia apresentar um sério perigo à sociedade, por perder o juízo ou a capacidade de discernimento entre o errado e a realidade, o conceito de alienação mental nasce associado à ideia de periculosidade, ou seja, de perigo. A pessoa que era considerada alienada, ela era considerada perigosa. Hoje ainda persiste isso, né? Aliás, é uma das consequências aí da ideia que as pessoas têm da loucura e do transtorno mental na sociedade até hoje, né? Vem muito daqui também. Em certo sentido, pode-se considerar que ao longo de todos esses anos, o conceito de alienação mental contribuiu para produzir, como consequência inerente à própria noção, uma atitude social de medo e discriminação com as pessoas identificadas como tais, que eu acabei de dizer, né? Alienação, perda da razão, irracionalidade, animalidade. Olha só, né? Você coloca o ser humano numa condição de animal também. Isso é bastante importante de se pensar, né? Quase não, é uma redução, é uma subjugação, subjugar o humano, o sofrimento dele. Enfim, né? Coloca sempre num lugar não muito legal, né? Não muito humano, né? Se você parte para uma ideia de irracionalidade, perda da razão, animalidade, né? São significantes aí bem problemáticos, né? Emil Kraepelin, não sei se é assim que fala, considerado o pai da clínica psiquiátrica moderna, já em 1901, em sua primeira lição da Introdução à Clínica Psiquiátrica, afirma que todo alienado constitui de algum modo um perigo para seus próximos, porém especial para si mesmo. Uma sentença, né? Uma sentença bem questionável. Mas vamos adiante. O primeiro e mais importante passo para o tratamento de acordo com Pinel seria o isolamento do mundo exterior, como a gente já comentou anteriormente. O isolamento entendia-se institucionalização, hospitalização integral, seria assim um imperativo fundamental para que o alienado pudesse ser tratado adequadamente. Afastava-se, pois, o alienado das interferências que pudessem prejudicar tanto a observação apurada para a consolidação do diagnóstico mais preciso e correto, quanto o próprio tratamento moral, que, como se poderia supor, requeriria ordem e disciplina para que a mente desregrada pudesse novamente encontrar seus objetivos e verdadeiras emoções e pensamentos. Essa ideia aqui é muito complicada porque o que diz, né? Que a pessoa que tem um problema, o problema é ela que está desregrada, ela que precisa de uma ordem, uma disciplina, um controle, uma observação, uma educação para poder voltar para a sociedade funcionando de um modo que se adeque aos termos culturais. E a gente pensando aqui no começo do século XX, final XIX, o
o auge aí, né? Eu acho que a sociedade industrial, a lógica de trabalho, né? O próprio Freud, em algum momento, ele diz que o ser humano considerado saudável é aquele que pode amar e trabalhar. Claro, não é tão simples assim, a gente não está querendo dizer que o trabalho salva alguém ou se o amor salva alguém. Então é muito complicado pensar isso e é pra gente questionar, né? Para Pinel, o isolamento propiciaria, não, o isolamento propiciado pela hospitalização permitiria isolar a alienação em seu estado puro, para conhecê-la livre de quaisquer interferências. O que seria um estado puro, né? A gente pode pensar um sofrimento psíquico, como diz aqui, uma alienação em um estado puro? Não tem pureza, né? Aqui era uma perspectiva até, não sei, me parece até inocente, limitante, reducionista. Mas tornava-se também, pela primeira vez, lugar de propósito de cura, coisa que eu comentei no vídeo anterior, né? Que o hospital se torna um lugar de propósito de cura. Não apenas de morte, pois em última instância, no hospital albergue as pessoas iam lá para morrer. Em outras palavras, o princípio do isolamento estaria associado à própria produção do conhecimento no campo do alienismo, pois o hospital pineliano, agora transformado em instituição médica, se tornava o próprio laboratório onde as pessoas seriam observadas e estudadas, seus comportamentos descritos, comparados, analisados e classificados. Havia aqui, claro, né, com Pinel, um desejo de saber, né? E nos moldes da sociedade naquele período, isso aqui soava muito interessante e inovador. Mas ao mesmo tempo me veio aqui a imagem, enquanto eu li essa questão aqui, né, do hospital ser um lugar, um laboratório onde as pessoas seriam observadas e estudadas, me vem imagens de relatos reais, né, de histórias reais, daquelas aulas, né, que o médico levava ali o doente, como se fosse expondo ele, né? Veja como se comporta fulano, uma histérica, né? O Charcot fazia isso com as histéricas, hipnotizava elas com uma plateia para demonstrar o método dele. Naquele filme também da Nice da Silveira, tem uma cena assim que eles fazem isso com um paciente do hospital, onde eles aplicam eletrochoque ali como demonstração, né? Então, é bem complicado isso também, né? Essa exposição da pessoa como um objeto ali, né? Vendo, claro, a doença, os efeitos, o método, mas ignorando ali a experiência da pessoa, a exposição, enfim, né? Na medida em que a alienação mental seria um distúrbio no equilíbrio das paixões e que o hospital de alienados poderia representar, como afirma Pinel, um estabelecimento onde seria possível submeter o alienado a regras invariáveis de polícia interior, o hospital seria ele próprio uma instituição terapêutica. Vejamos como o próprio Pinel explicaria suas ideias. Vamos lá. Aqui é o Pinel dizendo: em geral, é tão agradável para um doente estar no seio da família. Nem sempre, Pinel. E aí receber os cuidados e as consolações de uma amizade tenra e indulgente, que enuncio penosamente uma verdade triste, mas constatada pela experimentação repetida, método empírico, qual seja a absoluta necessidade de confiar os alienados a mãos de terceiros e de isolá-los de seus parentes. Hoje, para você ver como as coisas caminham, né? Hoje se inclui a família no processo de tratamento. Nas redes de atenção psicossocial, nos centros de saúde mental, se inclui a família. Claro, se reconhece a família ali também como um fator estressor muitas vezes, na maioria das vezes, mas também se entende que não dá para separar o doente, levá-lo de volta e ó, tá consertado, né? Não é assim, né? As ideias confusas e tumultuosas exigem um conjunto de medidas adaptadas ao caráter particular dessa enfermidade, que só podem ser reunidas num estabelecimento que lhes sejam consagrados. Você vê aí o hospital aparece quase como um lugar, né, sagrado, onde ali vai ser preservado a
pessoa ela vai estar em boas mãos, sendo controlada, observada, medicada e com a ideia de cura, né? Isso é o primórdio do hospital psiquiátrico e desse modelo manicomial, né? Acho que a gente vai ficando por aqui. Não dá para avançar muito, né? Porque os vídeos não podem ser longos. E como eu disse, né? Esse aqui é um livro denso. A gente está na página 32 e tem muita coisa pela frente. Mas é muito interessante, não dá para passar muita coisa assim não. Acho que nos capítulos mais para frente, que eu já estou lendo, já mais avançado, vai ser possível fazer resumos e não ficar tão marcado assim na leitura. Mas por enquanto eu acho a leitura essencial para a gente pensar junto. Então para você que está acompanhando aí, obrigado. E na próxima estaremos aí com mais Paulo Amarante, saúde mental e atenção psicossocial. Compartilhando conhecimento, trazendo questões, e é isso aí, é a ideia, né? É preciso, a gente está falando de coisas aqui muito importantes, e no contexto atual hoje da nossa cultura e sociedade, infelizmente, de forma bem triste, está tendo já em andamento um projeto de retrocesso nas políticas de saúde mental, um retorno de uma lógica manicomial financiada pelo governo, onde entra aí também interesses de religiosos, daí a gente pensa em as comunidades terapêuticas, que geralmente não tem muita base científica e traz métodos muito questionáveis, sem eficiência comprovada, enfim, entra muito moralismo aí, muita ideia de tratamento moral que a gente está vendo aqui, que em alguma medida no momento histórico isso foi superado, mas a onda conservadora quer conservar o que há de ruim, o que resta de ruim e tornar hegemônico de novo. Então, são assuntos que interessam a todos nós, porque a gente nunca sabe quando vai precisar de um serviço de saúde mental, independente se precisar ou não. Cabe a nós, de forma ética, olhar para isso, reconhecer a importância disso e não deixar que as coisas voltem a esse tipo de ideia de segregação, de prisão, de tratamento moral, de disciplina e de olhar para a doença, de tentar adequar o humano em onde ele talvez nunca vai se adequar. A ideia é que o ser humano seja olhado de forma ampla e tenha a sua liberdade respeitada. Então a gente continua aí, porque aqui é um trabalho de conscientização também, né, ouso dizer. Então até a próxima. Beijos e abraços.